tarde. Meu nome é Bruno Saik. Eu sou vocalista da banda Recycle. Sou idealizador do projeto Juntos, né, do movimento Juntos pela Doação de Órgãos, e embaixador para o Cone Sul e América Latina da ESOT. A ESOT é a Associação Europeia de Transplantes de Órgãos. Falar sobre doação de órgãos, logo de cara, acaba sendo sempre um tema complexo, porque na cabeça de todo mundo você está lidando com a morte, né? Então, quando você fala sobre temas, né, que assustam, né, que te deixam meio, eu não vou falar sobre isso porque senão eu tô chamando mau agouro. Como acredito, a maioria aqui também não tinha pensado sobre esse tema, sobre esse assunto, não tinha a menor ideia como ser um doador de órgãos, o que eu faço para ser um doador de órgãos, eu posso ser um doador de órgãos. Tudo isso, na verdade, faz parte de um conjunto do mal, que eu costumo dizer que são as lendas urbanas, né? Que te deixam com medo mesmo de falar sobre determinado assunto. Quais são essas lendas urbanas? Eu falo muito uma coisa, que a desinformação acaba gerando medo. É mais do que compreensível, na verdade, você ter medo, né? Quando você não sabe de determinada coisa. Às vezes quando você sabe de determinada coisa, aí que te dá mais medo. Quando você se liga que algum amigo seu perdeu a namorada com um outro amigo, não que eu esteja falando que alguém aqui perdeu, não, né? Aqui conhece o caso, se rir é pecado. Eu vou falar sobre a doação de órgãos, por que gera todo esse medo, né? O que a gente tem que pensar quando fala sobre a doação de órgãos para justamente reverter, bem aquela coisa de conseguir ver o copo mais pro cheio do que pro mais vazio. Isso de conversa é muito importante a gente entender o que é morte encefálica, o que é morte cerebral. Como eu identifico uma morte cerebral? Né? Existem exames que fazem isso? Não, isso aí é uma coisa meio premonitória. Eu acho que tá com morte cerebral. Não, é uma coisa muito mais séria que isso, muito mais rígida, e tem que ser assim. Alguém já ouviu falar sobre isquemia? O que é essa isquemia do órgão? A taxa de conscientização no Brasil é extremamente baixa. Né? A negativa familiar é muito alta. Quem dá a palavra final para efetivar uma doação de órgãos é a família. Então, se essa taxa for muito alta de negativa familiar, consequentemente, na verdade, muitos órgãos se perdem. A gente no Brasil tem um número muito baixo, de 12, 14, né? Vamos ser bem otimistas em alguns anos, 14 por milhão de habitantes. Em contrapartida, na Espanha, que é o modelo espanhol, a gente tem de 40 essa taxa. Quando eu falei, não, eu vou levantar do sofá, porque é muito simples você reclamar do Brasil, reclamar de alguma coisa que você não gosta, da comida, da sua mãe, se você não levanta e faz, você tem que fazer. Foi aí que eu idealizei uma ação chamada Juntos, onde, na verdade, eu juntei mais de 170 formadores de opinião em prol dessa nobre causa, né? Então a gente tem aí em 2 vídeos, desde Ivete Sangalo até Lionel Messi. Bom, vamos assistir um pouco e depois eu conto alguns percalços dessa batalha. Quando menos perceber, um dia volto em um sonho e mudo o destino. Meu pai brinca que eu ganhei até uma placa da Vivo de tanta ligação que eu fiz para convidar artista para participar disso tudo. E numa dessas ligações aconteceu uma coisa hilária, tragicômica, eu diria. Eu sou um cara nada acelerado, né? Sou um cara bem tranquilo, nada pra saber, né? Sou bem tranquilão. Mas quem é esse tal de Galvão? Eu não sabia quem era. Porque eu falei, espera aí. Eu tô pensando que eu tô falando com o Galvão Bueno, já vi que não é o Galvão Bueno. Chega a hora de descobrir quem é o verdadeiro Galvão. Uma salva de palmas pro verdadeiro Galvão! Sempre muita gente me pergunta nas palestras como eu consegui convencer o Messi a participar. Esse vídeo, ele correu o mundo. Ele foi pautado em mais de 300 veículos de mídia pelo mundo, inclusive na CNN, em Miami, 2 vezes. Milhares de pessoas nas filas esperando, angustiadas por uma doação de órgão. Você tem que ter uma estrutura médica, um corpo médico que saiba, que seja expert no assunto para fazer um transplante. Não é simplesmente, não é Lego. Aqui não é Lego.
que você tira uma partezinha e fala, pô, acho que naquele outro cara, naquele outro combina. Espera, aquele cara tem o olho puxado? Pô, espera, aquela mulher também? Não, vamos tentar então tirar um daqui e pôr lá. Pô, o cara baixinho, o outro mais alto. E agora? Só você dar uma esticada, né? Dá uma esticada no fígado, se bobear, cabe, né? Não cuidar dos seus órgãos, da sua saúde, é mais ou menos a mesma coisa que você começou a namorar aquela menina maravilhosa que você sempre sonhou. Falou, meu Deus do céu, não acredito que eu tô namorando com ela. Depois de um mês, mais ou menos, você fala assim, fulana, vai lá buscar pizza embaixo de chuva, tira minha micose, rala meu calcanhar, velho. Não é assim, né, mano? O povo brasileiro é o povo mais solidário do mundo. E que eu tive a ideia também de colaborar na história dele, um refugiado do Burundi, um país minúsculo na África, entre a Tanzânia e Ruanda, já imaginou? Ele tinha que fazer diálise, só que a diálise não dava para ser feita no país dele, ele tinha que ir para outro país para fazer diálise. Vocês lembram que no começo da palestra eu falei que todo mundo tem medo de falar da doação de órgãos porque ela lida com morte. Pô, mas depois de tudo isso que a gente conversou, que a gente riu esse tempo todo e também pensou e refletiu, na verdade, a doação de órgãos não lida com morte, ela lida com vida. Eu preciso te dizer que o tempo vai passar quando menos perceber.